De volta com a Estação Hamburgo, então vou conversar um pouquinho com o Marcelo Nunes Antunes. A meditação ajuda, Marcelo, a aprender a meditar. O que é meditar? Tem que ter, assim, fazer aquela posição de lótus, ou tu pode meditar dentro do carro dirigindo, tu pode meditar em qualquer lugar. O que é meditar, afinal? Meditar é tu silenciar a ti mesmo. Eu acho que nos nossos dias de hoje, cada vez mais que a gente busca voltar para si mesmo... No bom sentido? No bom sentido. Eu acho não que... é egoísmo, é voltar para si mesmo. Eu acho que a gente tem uma questão cultural, não só cultural, histórica, como também religiosa, sobre a ótica de que é feio eu olhar para mim primeiro e para depois olhar para os outros. Eu tenho um exemplo muito claro, assim, muito básico, que eu brinco com o pessoal, e quem voa de avião conhece isso, né? Quando as aeromoças ou moços estão ali na frente e dizem, em caso de pane, primeiro coloque, né? Cairão, sim, na frente de vocês, né? Uma máscara de ar, primeiro coloque em você, depois quem estiver ao seu lado. Se tu tem alguém do teu lado e tu tem a condição de ajudar, tu tem que estar forte para poder ajudar. Claro. Porque se a pessoa está mais fraca que tu e faltar por os dois, morre os dois. Uhum. Então não é egoísmo eu colocar em mim primeiro para depois eu ajudar. É questão de sobrevivência. É um processo normal, básico. Eu tenho que estar vivo para poder te ajudar. Eu interiormente tenho que estar vivo para poder ajudar alguém. Se eu não estou bem comigo, como é que eu vou estar ou fazer algo por outro de forma que eu possa ajudar? Mas tu deve encontrar bastante também, a gente tem aqui a psicóloga, mas tu também, nesse lado da terapia, né? Tu deve encontrar muitas pessoas com essa queixa de opressão no trabalho, né? Se acha bastante, a opressão, a própria ansiedade que a opressão causa, né? Que eu acho que a opressão hoje, a gente vive uma opressão. A opressão hoje é um dos, está nos top 5 dos sentimentos da nossa cultura contemporânea, né? Então hoje eu estou com certeza oprimido por alguma coisa, ou é pelo tempo, ou é pelo dinheiro, ou é pelo trabalho, ou é por relacionamento, em algum momento eu vou usar essa palavra, é uma palavra que ela faz parte do nosso vocabulário assim, de forma muito comum, não que eu concorde, mas... Mas é questão de gênero aí que a gente vai ter que falar, né? Que as mulheres, sinto muito, mas como dizia John Lennon, né? As mulheres são o negro do mundo. Eu acho que entre um homem, a questão da escravidão ainda, em termos das mulheres, é muito forte. Ainda a tentativa de escravizar as mulheres e de oprimi-las. Eu realmente, assim, é triste dizer isso, mas as tentativas são constantes. Inclusive, muitas vezes, as mulheres não têm o que se chama de sororidade. Elas não têm essa pactuação entre elas. Elas não se ajudam. Ah, não, fulana, né? Estão sempre julgando uma outra mulher. E os homens sempre se ajudam. E os homens sempre se ajudam. Se tem uma coisa que a gente tem que considerar isso, né? Só que deixe claro aqui, eu estou sozinho e tenho 3, tá? Vem dizer que não se ajudam, Mas essas aqui, começando aqui, mas essas tudo 3 bem. aqui, elas se ajudam bastante. Não, elas têm brincando. a sororidade hoje. Muitas mulheres evoluíram, obviamente. São mulheres modernas, evoluídas, né? Incluindo eu. Mas assim, a maioria das mulheres ainda tem esse modelo, né? De julgar outra mulher, por exemplo. E os homens são muito mais de se ajudarem, né, Deise? O que tu tem a dizer sobre isso? Com certeza, não, concordo plenamente. É. Eu acho que ainda existe muita opressão, sim. Não digo a maioria. Acho que, claro, evoluiu muito, mas eu acho, sim, que ainda existe muita opressão, assim, por parte tanto de mulheres quanto de homens. E existem ainda muitas mulheres machistas. Exatamente, mulheres machistas. Um conceito machista. Na verdade, elas não conseguem identificar aonde está essa opressão, né? É como ela disse ali, a Verônica colocou muito bem, a dificuldade de identificar uma situação abusiva, né? Verônica, isso é uma dificuldade ainda, né? Claro que sim. Até pela questão que a gente vinha conversando antes, de que algumas coisas elas acabam sendo naturalizadas, Exato. né? Sem que a gente perceba. Então, às vezes... eu estou envolvido numa determinada situação e aquilo é muito forte, aquilo me toma de determinada forma, que eu não consigo encontrar uma saída para daqui a pouco
sei lá, conseguir ter outras perspectivas, né? E eu acho muito importante, assim, a gente poder estar conversando sobre essas questões de gênero também. Claro que isso também abarca o trabalho, que é um pouco aquilo que eu, enfim, vou dar um pouco mais de foco, mas as questões de gênero, elas acabam abarcando toda a sociedade, todas as áreas, todos os espaços. E eu penso assim, por exemplo, na minha formação, né? Eu me lembro no período que eu estudei psicologia, o quanto foi importante para mim, enquanto profissional, enquanto pessoa, eu poder ter uma disciplina que abordasse as questões de gênero dentro da universidade. Porque é como se tirasse uma venda, assim, dos meus olhos, Exato. né? Porque a gente está tão imerso numa cultura, em costumes, em coisas que estão tão naturalizadas, tão banalizadas, que é muito difícil, às vezes, para as pessoas enxergarem. E cada um tem o seu tempo para enxergar as coisas. Então, às vezes, pode ser que eu chegue para ela, para ele, enfim, e eu vou falar, olha só, as coisas são assim. Mas se ainda não está no tempo deles de enxergar, Exato. vai ser difícil de enxergar. Nossa, isso é incrível, realmente. Qual é a tua idade? Desculpa. Eu tenho 26. Nossa, ela já tem essa visão que eu demorei tanto tempo para ter. Que as pessoas não vivem no mesmo tempo. Não. Cada um tem o seu tempo. Isso é uma coisa que o meu amigo aqui, o Marcelo, sempre comenta muito com a gente. A gente tem que entender que cada um é um tempo, é uma história, né, Marcelo? Por isso que dá os embates. Cada um porque tu tem quer que a pessoa tenha evoluído no teu ritmo e a pessoa às vezes não evoluiu no teu ritmo. Tu tem que ter a compaixão de entender isso também. Né? E os preconceitos, ou seja, os conceitos que tu preconcebeu, eles estão totalmente ligados a isso, né? Então a gente fala hoje muito, né, o termo do preconceito, mas são conceitos de longa data. E hoje a gente está falando sobre o machismo, né, ou o feminismo. O que é machismo, o que é feminismo? Bem da verdade, eu acho que hoje não existe... Mas não dá para comparar, né? Mas eu acho que não existe... São diferentes. São coisas diferentes. Não, concordo que são coisas diferentes, por isso que eu provoquei. Mas o conceito hoje do machismo e do feminismo, frente a conceitos, eles não são mais os mesmos conceitos que a gente teve pré-concebidos lá atrás. Sim, né? porque o feminismo não é o contrário do machismo. Exatamente. Né? Então, hoje eu acho que esse conceito de machismo e de feminismo, não que eles não existam mais, mas são coisas que a meu ver, claro, dentro de um contexto que eu me coloco, não é o cerne discutir o machismo ou o feminismo. O que é o cerne é o que dentro disso ele causa para onde tu está inserido. Porque eu tenho um machismo no bar, eu tenho um machismo no trabalho, eu tenho um machismo, sei lá, na praia, que nem eu estava comentando. Eu tenho feminismo no bar, eu tenho feminismo no trabalho, eu tenho feminismo na praia. Não, mas não é o contrário, o machismo não é o contrário. Não, eu não estou dizendo que seja o contrário. O que eu estou dizendo é que os conceitos que eu posso aplicar no bar, dentro de um contexto, não são os mesmos que eu aplicaria no trabalho. Sim, tu acha dentro que o machista não é o machista do trabalho, do bar, não? Eu acho que, por isso que eu estou dizendo que eu não concordo hoje com o machista. Eu acho que o machista em si, ele está muito mais inserido ao conceito onde ele está colocado. Né? Eu tô dentro de um bar, tá lá todo mundo... Eu tô dentro de um contexto, por exemplo, estou num bar assistindo futebol. Tu acha que o processo lá onde tu tá dentro de um modelo mais machista tá muito mais aflorado. Não, mas não é aflorado, é demonstrado. Então, né? Demonstrado, aflorado. Porque ele né? pode chegar em casa e ser muito querido com a mulher, mas ele está oprimindo a mulher de alguma maneira. Porque se ele é machista no bar, ele vai ser machista em qualquer lugar. Claro, concordo. Ele pode ser mais, digamos assim, não tão explícito no seu machismo. Porque é muito fácil numa mesa de bar, sentado ali, todo mundo machista, olha, ele é gostosa, não sei o quê. É muito mais fácil, ele não vai fazer isso na frente da esposa, mas com a esposa, ele pode estar oprimindo de alguma maneira, dizendo que ela é incapaz de alguma forma. Sim, concordo. Sem perceber. Sublimarmente, ele pode estar dizendo na verdade, que ela é incapaz, entende? De alguma forma, diminuindo ela de alguma maneira. Eu percebo que é um pouco disso, assim. Todos nós somos atravessados por esses preconceitos ao longo da nossa vida toda. Sim. Então, em determinados momentos, como ele estava colocando, em determinadas situações, as coisas elas se manifestam. Né? Mas acaba se manifestando. Elas se manifestam. A questão é,
eu estou reconhecendo que essas questões estão se manifestando, isso é bom, isso é ruim, isso prejudica alguém, isso não prejudica, como é que isso funciona. Acaba não conseguindo mais hoje, né, segurar muito tempo uma máscara de alguma coisa, né? E essa há questão... muito tempo tu não consegue mais, né, Deise? Hoje, com o tempo tu começa a conhecer a pessoa, tu começa a ver quem ela realmente é, por mais que ela tente fazer um tipo simpático para ti, de repente, um dia tu vai notar alguma coisa. Eu acho que as pessoas estão mais ligadas também, né? Mais ligadas. Isso, vão já percebendo as coisas, mais informadas, então tudo vai levando, acho que uma coisa a outra. Né? Porque mais alguns informadas, preconceitos são muito fortes dentro da gente, como, por exemplo, se tu for parar para pensar sobre as questões de gênero. Praticamente desde que a gente nasce, desde que a gente é um bebezinho, desde que, enfim, a nossa mãe está nos concebendo e tal, existem determinadas coisas que vão sendo colocadas naquilo que nós, a princípio, devemos ser, né? Então, a minha mãe, ela engravidou de mim, ela descobriu que está grávida de uma menina. Então, a partir daí, começa toda uma construção já do que se tem, a princípio, do que é ser uma mulher para determinadas pessoas da sociedade, para determinados grupos. Então, é feita toda uma construção do que é a cor da mulher. A princesa. Já nasce rosa. Do que é roupa da mulher, roupa de homem, brinquedo de mulher, brinquedo de homem. Então, essas construções, elas são... Nossa, elas estão na nossa vida muito antes da nossa própria concepção. E hoje a gente está discutindo bem mais essa questão de gênero, né? Inclusive, a gente está discutindo a dimensão que é vasta do espectro do feminino e do masculino. Né? Exatamente. Porque tem uma mulher que é mais delicada, tem uma mulher que é um pouco mais forte, tem uma mulher de uma voz mais delicada. Quer dizer, tem muita... não deixa de ser o feminino, né? Sim, até porque quando a gente vai falar do feminismo, às vezes existem alguns equívocos que vão colocar o machismo e o feminismo como se eles fossem antônimos, mas não necessariamente, não é isso, porque o feminismo, ele tem toda uma questão da própria libertação, assim, da mulher, para que ela seja o que ela quiser. Então, não necessariamente que uma mulher feminista ela tem que ser uma mulher que seja, nossa, super empoderada, que seja super engajada nas causas e que esteja sempre contestando, que, enfim, faça o que quiser. Não, a mulher, ela tem que ser o que ela quiser, entende? Se ela quiser ser mãe, se ela quiser ficar em casa, se ela quiser trabalhar, se ela não quiser trabalhar, se ela quiser ser isso, se ela quiser aquilo. Se ela quiser criar os filhos dela, a filha dela brincando com uma cozinha, com boneca, ok. Se ela quiser criar as filhas dela brincando de carrinho, ok. Então, não existe necessariamente um modelo pronto e também não existe algo no sentido de se colocar acima do homem. Não é uma competição, né? Não é uma disputa. O que o Cortella explica bem é o seguinte: o machismo é tentar se colocar acima, o feminismo é tentar se colocar ao lado. Isso é o que diz o Cortella. Sim, isso é uma verdade, porque são diferentes. Então, todo esse movimento do machismo que existe na sociedade, ele é um movimento que ele tem características diferentes, porque ele tem essa característica de opressão, né? E ele é super enraizado nas nossas relações e é de um contexto histórico de, nossa, séculos. O conceito do machismo, né, olhando para o lado histórico é engraçado, né, se a gente estudar a história mesmo a fundo, né, a Karina sabe aqui das minhas viagens e desse meu lado, a essência primordial que a gente tem na Terra, né, como conceito básico, é o conceito da deusa. O que é o conceito da deusa? A deusa é o conceito da fertilidade, é o conceito da mãe. A base da base, né, a origem lá, a gente tô falando de história, é o conceito da deusa. Esse conceito teve tanta força que o conceito masculino veio em cima dele e acabou tendo esse peso de se tornar por necessidade, o masculino mais forte que o feminino. E hoje a gente está sentindo tanto essa necessidade que eu estou obrigando de novo a sociedade a virar isso aqui. Muitas civilizações foram matriarcais.
Muitas. Muitas. E aí o que é o patriarcal e o machismo? É o guerreiro, é o que tem que fazer, é o que é o forte, é o provedor, é o isso, é o rei. Eu me lembro, uma das minhas maiores decepções quando eu fui para a Itália tentar minha cidadania italiana e eu descobri que por a minha cidadania era transmitida por parte da minha mãe, na época não podia, porque foi antes da Segunda Guerra, porque eu só era transmitido pelo pai. Não, peraí, minha mãe é italiana tanto quanto, tá aqui comprovado, mas na época só transmitia pelo pai, depois da Segunda Guerra transmite os dois. Os dois. Então, isso a gente está falando de 1944, ou 45 ou 50, seja lá o que for. Então são conceitos que a gente está voltando lá de trás. Hoje a gente trazer o pessoal, que a gente vê a pontinha do iceberg, onde a gente está falando do homem ou do não homem. Isso aí é um negócio histórico que está em tudo, né? Da mesma forma que quando a gente falou do feminismo, o feminismo é um processo que nasceu para buscar um espaço feminino, que hoje ele já é todo transmutado. Hoje a mulher não está tanto buscando talvez só aquele seu espaço. Ela quer também esse seu espaço na sociedade, no trabalho, mas ela quer ser vista também como um ser normal. E talvez ela nem queira buscar todo esse espaço no trabalho para ter que sair de bandeira feminista para dizer que, por isso eu quero ser feminista. Não, eu quero ser eu mesmo. Por isso que a Verônica colocou isso muito bem colocado. Se ela não quiser, eu quero ser inclusive, estar no ambiente do trabalho formal, ela quiser estar em casa cuidando dos filhos. Ou não quiser ter filhos. Não quiser ter filhos, tudo isso. Ou que nem o homem tem que trabalhar. E se o homem não quer trabalhar? E se a mulher não quer trabalhar? E se o homem fica em casa lavando louça, roupa, casa. Mulher... E existem algumas famílias assim, né? Existem. Muitos homens donos de casa e a mulher... O meu marido teve um período que ele ficou sem emprego, né? E ele cuidou da casa. Então, eu que toquei a casa. Então, assim, em termos de eu acho que hoje mas a isso gente... é natural, sabe? Isso não é nada excepcional. Não deveria ser excepcional. Eu acho que o nosso papel é desmistificar isso. Eu acho que a desmistificação desse processo que a gente tem, né? Tem que ser homem, tem que ser mulher. A mulher é isso, o homem é aquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tanto que a gente vê que quem é homem não necessariamente é homem, quem é mulher não necessariamente é mulher. E no meio do caminho eu posso trocar tudo de novo ou novamente, né? Tanto faz. Até porque quando a gente fala de questões de gênero, o gênero, ele não... Todos os estudos, enfim, quando a gente percebe, quando a gente tem uma certa sensibilidade para estar olhando para essa questão de gênero, toda essa questão empática de tu se colocar no lugar das pessoas, enfim, que envolve tudo isso, o gênero não necessariamente ele se restringe ao sexo genital de uma pessoa. Sim. Né? Não é porque o homem tem o seu membro, a mulher tem o dela, que necessariamente eu sou isso. Isso pode ser diante de algumas crenças, enfim, que merecem ser respeitadas também. Mas a questão para pensar na sociedade como um todo, como ela funciona, o gênero ele é de ordem social. Ele é daquilo, conforme aquilo que eu me sinto. Então, pode ser que eu tenha nascido com um determinado membro, mas socialmente não me sinto daquela forma. Né? Isso é algo que é meu e não adianta eu tentar modificar isso porque é algo que é da pessoa, né? E tentar modificar isso também é um sofrimento muito grande, né? Claro que sim, até porque é como se a gente fosse tentar ser algo completamente diferente do que a gente é, a gente que se conhece, né? Eu às vezes me pego ainda, assim, perguntando, dizendo alguma coisa, depois dizendo assim, eu falei com um amigo meu mais experiente, ele disse assim, tem que parar de te culpar de ser quem tu é. Porque às vezes a gente, né, na empolgação, fala algumas coisas. Não, mas eu sou assim, né? Eu sou assim, eu não agrido ninguém, mas eu às vezes me posiciono demais, às vezes as pessoas ficam, opa, como assim? Eu tô botando as asinhas de fora. Mas é como eu sou. E sempre fui assim, eu não sou diferente do que eu era. Então, às vezes a sociedade realmente tenta, né, fazer com que a gente se culpe por ser quem a gente é, do jeito que a gente é. E somos tão diferentes uns dos outros, isso é tão rico ser diferente um dos outros, né? Desculpa te cortar, mas só para responder talvez a pergunta que tu tenha feito, né, no início ali, do tipo, como a gente sai de um assédio, como a gente se posiciona, o que é o caminho. Para mim, o caminho disso é exatamente a gente chegar neste ponto, de a gente ter e ser único, ser aquilo, ser quem tu é. E com
em se fazendo isso, a partir deste ponto é onde tu começa a sair disso. Seja se posicionando, seja buscando espaço, seja tentando levar isso para outras esferas, ou seja, que é uma das coisas que a gente não também, que eu acho que o pessoal vê como feio, mas hoje em dia, se a gente olhar os nossos adolescentes, eles se posicionam muito bem dentro disso. A gente ainda, né, eu sou mais velho, ainda tem a história de eu tenho o emprego e aquele meu emprego é sagrado, né? Então eu me submeto a tal coisa por causa do emprego. Os adolescentes hoje estão nem aí. Entrou, gostou, ele fica. Não gostou, ele sai. Teve algo que é desconfortável. Não é o que eu estou fazendo, não me agrada, não gostei, vou buscar alguma outra coisa. Então, eu acho que também a gente tem que entender que muitas vezes, quando a gente se sente oprimido, sim, a gente tem que tomar o posicionamento. Se eu não posso mudar a marcha, então eu tenho que me retirar. E muitas vezes eu tenho que assumir esse papel como dentro de uma empresa. Assumir um pouco mais de riscos, né? Ou dentro de uma empresa, ou dentro de um grupo de relacionamento, ou dentro de um casamento, seja lá o que for. Porque essa é a questão. Eu tenho que me posicionar. Eu não posso só cobrar o outro, que muitas vezes eu tenho que tomar a decisão, entendeu? E eu acho que isso Mas é buscar na psicologia também, né? Eu gostaria agora até que a Verônica já colocasse pra gente o seu ponto final a respeito disso, dar uma dicasinha pro pessoal em casa que está se sentindo assim, ao que a psicologia pode ajudar? De que forma fazer uma terapia, buscar de repente também um complemento, né, de uma meditação? O que isso pode contribuir realmente para te empoderar, sentir mais forte diante de uma situação assim? Sim. Eu gostaria de complementar rapidamente o que ele estava comentando, né? Eu acho que as questões elas dependem também um pouco da gente estar se posicionando, mas infelizmente em algumas situações é um pouco mais complicado. Sim. E especialmente no que se refere ao papel da mulher, isso ainda é um pouco mais delicado. Sim, né? sem dúvida. Então as mulheres hoje elas se posicionam, elas se colocam, mas em função dessa cultura que ainda é patriarcal, ainda é misógina, enfim, existem mecanismos que servem para vir calar a mulher, para vir desencorajar, enfim. Então, é algo que ainda está a passos de formiga, mas não significa que seja um motivo para desistir também de todo esse movimento, de lutas. Mas não é nada fácil, né? É algo que ainda precisa ser muito discutido, precisa ser muito falado. Mas não se deve desistir, né? Não se deve desistir. Deve-se continuar buscando essa essência, preservar essa essência. A gente precisa aprender a falar sobre as coisas, a conversar sobre elas. Aprender a dizer não também, né? A colocar, assim, os nossos pontos de vista. No caso da psicologia, eu penso que a psicologia pode contribuir de muitas formas para pensar essa questão das opressões, para pensar questões de gênero no trabalho. Acredito que a psicoterapia, né, seja um ótimo caminho, né? Acredito que os psicólogos trabalhando dentro dos consultórios, dentro de outros espaços, seja a nível social, institucional, também é muito importante para que a gente possa estar plantando algumas sementes assim nesse sentido, né? Para que isso consiga se disseminar, essas mensagens que a gente quer passar, porque a gente não trabalha necessariamente a nível da mente, apenas a nível individual, a gente também precisa trabalhar a nível do coletivo, né? Então eu acho que os espaços que a gente trabalha enquanto psicólogos, eles têm que abordar questões para também estar olhando para o todo, certo, né? Enfim, e eu acho que além assim da própria psicologia, é a gente como pais, como mães, a gente está ensinando para os nossos filhos, conversando com eles, conversando com os nossos sobrinhos, com os nossos afilhados e transmitindo bons valores nesse sentido, questões que se referem ao respeito, a se colocar no lugar do outro, a entender que cada um sente a sua forma, cada um tem a sua história, tem as suas questões. Então eu acho que se a gente plantar essas sementes assim do respeito ao outro, muito legal, eu acho que surte um bom efeito. Então tá, a gente se colocar no lugar do outro, criar essa empatia e essa compaixão mesmo, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho daí pra gente dar um serviço do Sempra.
do Canil Municipal, como é mais conhecido popularmente. O serviço das feiras, vamos repetir para o pessoal em casa e acompanhar. Então, como eu falei, em todas as quintas-feiras, nós temos a feira então na Praça do Imigrante, das 10 às 15 horas agora no verão. Temos sempre alguns filhotes ou animais já um pouco mais grandinhos, assim, castradinhos, já para adoção. Vamos fazer mais feiras durante o ano também em outros locais. Uma coisa que eu não falei, que a gente também trabalha bastante, são palestras em escolas, tá? Escolas que solicitem, que queiram fazer trabalhos, a gente faz palestras. E temos o Castramóvel, que eu não falei antes, que é um programa de castração para a população de baixíssima renda. Sim. Tá? São feitos em determinados bairros, são feitos por cadastros das USFs, né, das Unidades de Saúde da Família. Então é só procurar uma USF Isso, mais do próxima. seu bairro, e a gente já tem um cronograma para o ano. Também pode ligar para o Canil, não me peçam um telefone agora que eu não sei de cor ainda e não trouxe. Não, mas é só procurar as USFs, que eles estão bem já orientados. Temos um programa de castração para a população de mais baixa renda, onde é feito um cadastro socioeconômico. Eles pagam uma taxa pequena para as castrações. Sim. E, além disso, as castrações dos comunitários que a gente falou ali no início, tá? Então, esses são nossos serviços. As adoções também podem ser feitas diretamente lá no SEMPRA. E sempre ficamos muito felizes quando vem visitantes, porque na Santo Afonso nós tínhamos visitantes todos os dias e bastante. Lá na Lomba Grande, pela distância, acaba não tendo tantos. Mas então, eu vou ficamos dizer uma felizes coisa para quando vem vocês. O SEMPRA está visitantes. muito organizado, o Canil está muito organizado. Vale muito a pena conhecer na estrada do Valahai. Agora, rapidinho, 1 minuto só, nem 1 minuto, meio segundo. Segundo, Pedro, para o teu ponto final, Marcelo Nunes Antunes. Tchau para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Karina, sempre bom a tua condução, sempre gostoso, sempre alegre. Boa noite a todos. Agradeço sempre estar aqui nesse dia. Então tá, pessoal. Ficamos por aqui, então, com Estação Hamburgo. Você fica com a programação da sua Vale TV e foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.